ambiente é pequenininho e a gente consegue se ouvir sem microfone. Então, a Fundação Cultural Corpo Santo tem muita alegria em receber todos vocês nesse evento que nós organizamos com muito carinho também. Eu represento o Conselho Gestor da Fundação Cultural. Temos 7 integrantes do Conselho Gestor. Tá? Outonando Corpo Santo, terceira edição, que é essa, 2014, é um evento anual que nós coordenamos através da Fundação em comemoração ao nascimento do nosso grande dramaturgo Corpo Santo, que foi no dia 19 de abril deste mês, sábado passado. Este ano nós estamos integrando Triunfo, São Jerônimo e Porto Alegre, nesse Outonando Corpo Santo. Então, são 185 anos que ele nasceu. Ele é muito estudado, muito trabalhado pelo mundo afora. Então, nós temos que começar a nossa investida de trabalho e de valorização desse grande dramaturgo aqui em Triunfo. Nós temos um legado e não podemos fugir desse legado porque ele é atemporal e contemporâneo também. Se nós dissemos que estamos unindo Triunfo, São Jerônimo e Porto Alegre, vamos começar por Triunfo? Vamos! Quem nós temos aqui hoje? Escola Corpo Santo, Escola Farroupilha, outras escolas? Não? Por enquanto é isso. Tá. Então, da escola Corpo Santo, primeira apresentação. Primeiro, um recado importantíssimo. Desligar o celular e não grudar o chiclete na cadeira. Quem tem chiclete na boca, deixa quieto lá na boca, tá? Não vale, quem entrou, não era para ter entrado chiclete, mas entrou, fica com ele na boca, tá bom? Não gruda nas cadeiras, vamos revisar tudo depois, tá bom? E a gente paga a multa, né? Que é pior. Gente, vamos às apresentações, que é muito importante, que a gente sabe do coraçãozinho dessas crianças que está batendo a 1000, que a emoção é muito grande, porque esse palco é sagrado e a gente sabe que o respeito ao palco tem que ser aprendido, tem que ser cultuado. Então essa emoção que é importante, é necessário, mas é uma emoção saudável. Eu não sei aonde vi umas pernas a um sabuim, as quais eram tão bem feitas que, por certas satisfeitas, ficariam as estrelas se as pudessem ser tão belas. Bom dia, posso ajudar? Bom dia! Nós precisamos fazer uma pesquisa. E qual é o assunto da pesquisa? Deixa que eu falo. A professora de português nos pediu uma descrição da cidade onde moramos. E eu tirei 100. Parabéns, mas eu não entendi ainda. A questão é que ela disse que meu estilo de escrever se parece com o de um grande escritor, chamado Corpo Santo. Então ficamos curiosos para saber mais sobre este escritor. E sobre teu modo de escrever. Boa leitura. Obrigada. A vida e a obra de Corpo Santo. Olha a cartola dele, que linda! Pergaminho.
Aqui diz que José Joaquim, de Campos Leão, do Corpo Santo, nasceu em Triunfo, Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1829 e veio a falecer em Porto Alegre, no dia 1º de maio de 1883. Por que será que ele se mudou daqui? Aqui diz que depois que o pai dele morreu, ele foi para Porto Alegre aprender gramática e conseguir um emprego no comércio. Quando ele se forma, ele arruma um emprego de professor. Olha as vestimentas dele, que elegante. Nossa, que gato! Ele fundou um grupo dramático. Que legal! Ele escrevia para jornais e era editor. Tem mais um episódio triste. A mãe dele adoeceu, mas ele a ajudou. Corpo Santo se casou e mudou-se para Alegrete, com a família, onde lá ele fundou uma escola, onde era diretor e lecionava. Voltou a Porto Alegre, fundou um jornal, escrevia poemas, peças teatrais. Aliás, diz que em um mês ele escreveu 14 peças de teatro. Por isso, a família e os médicos de Porto Alegre acharam que ele estava louco e o internaram. Sim, mas ele foi enviado para o Rio de Janeiro para ser examinado pelo médico da realeza, que o liberou, dizendo que de louco ele não tinha nada. É que ele criticava a sociedade da época sem medo. Queria fazer a reforma da gramática. Queria que a sociedade seguisse os princípios da igreja. E ainda se intitulou Corpo Santo. Como é que um poema pode criticar a sociedade? Escutem este aqui. Tem um umbigo bem falso, de couro raspado, de ponta aguda, que põe muda. Qualquer mulher que mexe a colher, não sei aonde. Criticou uma fofoqueira e por essas extravagâncias ele ficou sem aparecer na literatura por um século. O Boca do Inferno brasileiro. Os loucos de hoje serão os sábios de amanhã, não sei quem disse. Vejam este outro intitulado, que diz propósito absurdo para quem não sabe. Façam-me barão com grandeza, Dê-me um conto para a despesa. de penas, papéis e tintas. Viverei sempre a escrever. Viverei sempre a estudar. Viverei sempre a ensinar. Viverei na minha quinta. A felizes irmãos fazer. Refiro-me à pátria, Refiro-me ao mundo, pois se esta aprender, aquele é de saber. Parece poema infantil. Engraçado, sem ser edificante. Corpo Santo é um grande escritor. Fala a verdade, mistura coisas da vida dele, os textos, critica, humoriza e o teatro do absurdo. Faz muito sentido, sim. Morre, tuberculoso. A professora Fátima disse que era a doença da época. Já sabe por que tens o mesmo estilo dele? Pela crítica e humor, mas igual a ele, não existe. Somos todos um pouquinho do Corpo Santo. Agora, o poema das aranhas. puxa lá naquela lá. As aranhas. Tão lindas as aranhas, Tão belas, tão ternas, pois caem do teto. e não quebram as pernas. Vocês acham que existe alguma música que representaria a personalidade do Corpo Santo? Que tal a metamorfose ambulante de Raul Seixas? Boa, mas por quê? Porque
que Corpo Santo é considerado um poeta maldito no seu tempo, por isto e por ser irreverente à crítica à sociedade. E o rock também é discriminado, por isto e por ser diferente do normal. Como é a mesma música? Prefiro viver nessa metamorfose ambulante. Prefiro viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Somos todos? 2, 3. Obrigado! Senhor cônsul de jovem de Sua Majestade, o nosso rei, Evelino, a vossa senhoria, que envia esta corte, veio correr de comprar retrato. Um cidadão confuso, do maior tamanho e mais perfeito que houver, sendo indiferente o preço, o primeiro-ministro, doutor Sartre Brito. Pra gente é um imenso prazer estar aqui em Triunfo, na terra natal de Corpo Santo, que foi o autor que escreveu esse texto que a gente trabalhou hoje, que é Hoje Sou Um, Amanhã Outro. Agradecer o apoio da Fundação Corpo Santo, do vereador Horizon, da Vanessa e sua equipe, que proporcionaram da gente estar aqui. E espero que tenham gostado, espero que a gente se reveja logo aí. Quer falar alguma coisa? Dona Odila quer falar alguma coisa? Eu acho que não sei se a Maristane quer falar alguma coisa também. A gente espero que vocês tenham gostado do trabalho, que tenha valido a pena não ter tido aula hoje para mim. E o Júlio, não sei onde é que ele está. Ah, tá lá. Júlio. Daí a nossa equipe é o Júlio, a Aline, o Renan, o Edgar, o Vicente, o Eduardo, o Mário. Todos conheciam o Corpo Santo? Quem é que conhecia o Corpo Santo? Digamos que... A gente precisa resgatar o Corpo Santo com força e vitalidade. E aqui Triunfo tem tudo para fazer isso. Tá? Fala de hoje também, né? A gente guardou o texto dessa peça bem fiel ao que ele escreveu. Mas ele também diz, olha, mudem. Peguem o texto e também mudem. Então a gente pode até atualizar isso. Tá, espera. A gente está honrado de ter vindo aqui. Quem está trabalhando com teatro aqui em Triunfo também, né? Isso. Bastante Corpo Santo. Parabenizar o pessoal de antes que apresentou também pela iniciativa. Parabéns. Valeu. Nos encontramos aí, então, não sei se alguém quer falar.
pela peça, pela obra? A gente já trabalha com teatro há algum tempo, assim, né? E aí no teatro, o Corpo Santo ele sempre aparece como uma figura maldita, né? Ou seja, que tem que escrever alguns textos que são complicados de trabalhar com eles pela complexidade que eles têm. Então, dentro no teatro, né, ele ainda está sendo descoberto ainda. Na real, a descoberta do Corpo Santo ela é muito recente, né? Já desde 66 que vem para cá, e tem muita discussão em cima da obra dele, e tem muita coisa que ainda vem surgindo, porque a teatralidade também da obra do Corpo Santo ele não está só nas peças de teatro, está em toda a literatura dele, que ainda vem sendo resgatada, né? Então, a gente, na verdade, foi se aproximando do Corpo Santo, muito porque o teatro dele é muito próximo do tipo de teatro que a gente gosta, que é um teatro que é o não convencional, que trabalha com uma outra linguagem, que não é uma linguagem realista, que é essa linguagem naturalista que a gente está acostumado a ver, né? Então, as propostas estéticas que estão dentro dos textos dele, que está ali dentro do conteúdo do texto, também foi nos aproximando, assim, de buscar ele como uma referência. Então a gente foi se aproximando dele. Então quando a gente começou a trabalhar, na verdade a gente começou a ler alguns textos dele e começou a experimentar buscando nas formas animadas. Por isso que tem bastante a coisa da manipulação de objeto, tem a coisa do boneco, que a gente começou a investigar por aí. E aí a gente tem um plano de fazer uma peça maior, um projeto que é a Miscelânea Nonsense, que é pegar os outros textos que não os textos de teatro, porque os textos de teatro é o que tem conhecido dele, né, que são as 17 peças, que são as que tem publicado em texto, né, porque é muito recente, por exemplo, a Miscelânea Curiosa e a poesia e a prosa dele é de 2000 para cá, então a obra dele ainda está sendo descoberta, e a nossa ideia era, de repente, dar uma chafurdada nesse trabalho que ainda não era conhecido dele. Mas aí, como a gente tem essa coisa de poder trabalhar com teatro, demanda coisa de recursos, assim, de dinheiro, que envolve tempo, né, de pesquisa que a gente foi desenvolvendo. Então a gente resolveu pegar um texto dele, pegar um dos textos e montar ele na íntegra, assim, como desafio. A gente começa a movimentar com a obra dele, e a partir desse movimento que a gente vai fazer, a gente tentar ir criando sócios, né? Ou seja, se associando a outros grupos, às outras organizações, para ver de que forma a gente vai avançando nesse trabalho, né? Então, no caso, daí a gente chegou nesse Hoje Sou Um, Amanhã Outro, das 17, que a gente foi lendo, a gente chegou, vamos montar esse aqui. Mas o interesse está muito mais nessas provocações que o texto dele tem. Né? Ou seja, não é uma leitura linear, né? Ou seja, o texto dele não é uma leitura linear, é uma leitura que ela é fragmentada, né? Ou seja, da nossa experiência que a gente vinha, né? Tanto nossa de atuação como do Júlio também, da busca que ele já vem desenvolvendo há um tempo, sempre caminhou por aí muito próximo, né? E a gente achou ele como uma referência e tem usado, e tem visto que a necessidade que tem, por exemplo, um cara que escreveu essa peça há 150 anos atrás e ainda se mantém atual. Né? Hoje a gente estava aqui, esse teatro aqui ele foi construído em 1848. O grupo dele de teatro provavelmente é 51, 52, que pouco se tem notícia. Né? Mas provavelmente ele trabalhou aqui, onde a gente está agora, mas sem os recursos que hoje a gente tem, de som, de luz, de projeção. Né? Um momento onde o triunfo provavelmente era bem menor também, né? E aí ele, super adiantado no tempo dele, que os textos dele dialogam com o hoje, coisa que é super difícil, né? Ou seja, dentro das condições que tinha para a época, né? Então, para nós isso é muito, assim, é provocativo, né? Então, essa provocação que a gente vê, enxerga na obra dele, nos toca no sentido de, vamos experimentar coisas, vamos movimentar a obra desse cara, que esse cara também precisa, né, tipo assim, que tenha a obra dele mexida, né, que eu acho que é muito disso, que desde da descoberta dele, ainda tem um monte de gente mexendo, mas no teatro mesmo, que é onde ele ganha força, porque é isso, né, a peça como a gente montou com super poucos recursos, os elementos, é toda a coisa do teatro, a gente foi explorando onde
ela tem mais, tipo assim, ela dispõe de mais elementos, que é a coisa do teatro, de poder brincar. Porque, por exemplo, na época dele era muito forte o quê? A questão do romantismo. Né? Então, se a gente for ver na literatura, o romantismo é o que estava na moda no Brasil, já tardio, já chegava aqui tarde. Né? Porque vinha da Europa, passava para cá e já vinha para cá numa coisa tardia. E ele vai buscar na comédia, no popular. Né? Ou seja, para tentar fazer o quê? Para tentar fazer esse diálogo que a gente está tentando fazer agora, que é de tentar aproximar das pessoas, né? A questão do teatro. Então as peças dele podem parecer um pouco maluca, confusa, é porque ele também mexe com isso. Por exemplo, nessa mesma peça tem momentos que eles são satíricos, são engraçados, mas ao mesmo tempo tem momentos de drama, que ele também faz as reflexões. E claro, ele põe as reflexões dele, os conflitos que ele estava vivendo nos personagens. Tanto é que ele acaba sendo o personagem da maioria das peças. Né? A obra dele é muito caleidoscópica, né? Ele se coloca como personagem. Os conflitos que eram os conflitos dele, ele joga isso para dentro do teatro também, né? Vocês estão vendo que a paixão pelo personagem, que ela começa a falar no Paraguai. E a Aline, o que nos diz? Os textos de teatro, eles são extraordinários. Não é assim, em termos tanto do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um fato maiúsculo que já tem ocorrido, como em relação ao mundo, até onde o tipo de coisa que ele propõe vem surgir mais tarde na Europa. Né? Agora, quando a gente se aproxima dos outros textos dele, a gente não sabe mais o que é tão interessante, se é os textos no todo, se são as cartas, se são as poesias, se é o teatro e a própria vida dele. Então, tem material de triunfo para trabalhar pra caramba sobre qualquer aspecto. Aí a gente vai estar fazendo outra apresentação hoje, às 20 horas, aqui também. Então, quem gostou, quiser vir de novo, convidar o pai, a mãe, trazer os vizinhos, todo mundo para assistir. Que é importante que a cidade onde ele nasceu conheça também um pouco do trabalho dele. Né? Então, é uma oportunidade que vocês estão tendo bastante generosa. Então, fazer o favor de trazer todo mundo, fazer com que todo mundo assista hoje aí às 20 horas, tá bom? Vocês acham que dá para convidar alguém para vir? Vale a pena? Vale a pena. Aline? Não, eu quero agradecer, fazer minhas palavras do Júlio e do Renan. Acho que eles falaram meio tudo assim da nossa pesquisa. E espero rever vocês algum dia aí. Obrigada pela presença. Espero ter gostado. Fala muito que o Corpo Santo era maluco. Vocês abram o olho. Unindo a comunidade, unindo o trabalho de escolas, da biblioteca pública, enfim, e conseguindo trazer esse grupo maravilhoso que é o grupo O Bando de Porto Alegre, que apresenta Hoje Sou Um, Amanhã Outro, de Corpo Santo, direção de Júlio Saraiva. Então, o que essa peça nos traz? Que além de dramaturgo, Corpo Santo foi escritor, foi poeta, foi jornalista, professor, né? Filho de professor. Por meio da comunicação, certo?
Exatamente. Muito apaixonado por tudo isso e muito louco de certo. Entendeu? Muito louco de certo. Louco de certo. Vocês entenderam? Muito louco de certo. Eu estava tão certo que ele chegava a ser louco para ser mais certo. Exatamente. Estamos comemorando 185 anos do seu nascimento, que foi dia 19 de abril de 1829. Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui e essa praça ao lado do Teatro União, né? Porque nós estamos na praça ao lado do Teatro União. E isso para nós é muito emocionante. E estar ao meio, ao lado, em meio dessas pessoas, desses atores profissionais que são que compõem essa peça, a Aline e o Renan, então são artistas assim que enchem o palco. São dois, mas eles enchem o palco. Então hoje às 20 horas, 3. Estou bem lembrada pelo diretor Júlio Saraiva. E o terceiro ator é o Edgar, que tem uma encenação muito espontânea e impressionante, que todos devem vir para saber. E aguardem, quem é o terceiro ator? Não é o nosso cinegrafista aí? Não. E aí o seguinte, o Teatro União proporciona possibilidades para os atores que são impressionantes. Eles mesmos adoraram a possibilidade, que é o que o Renan vai conseguir colocar para nós depois. Gente, se eu ficar falando, não vale. Eles têm que falar. Então, assim, 20 horas hoje no Teatro União, não percam. Hoje sou um, amanhã outro, de Corpo Santo, direção de Júlio Saraiva. Eu agradeço demais já pela participação de hoje à tarde e um belo espetáculo a todos. Ok, olha aí, ó. Bom, Júlio, é um privilégio a gente poder estar aqui conversando contigo. O privilégio é nosso. É a 1240 a gente cumprimentar a ti, ao teatro, essa cultura tão importante que todos os brasileiros devem falar de 1240. Claro. Olha, o Corpo Santo, além de tudo que já foi falado, ele foi profeta. Porque é justamente a peça que nós estamos mostrando, ela tem 150 anos e está falando de hoje. Você sabe. E amanhã será outro. Mas ela está falando de hoje. Ela fala sobre o poder e fala sobre nós que estamos lá longe, aqui da casa, às vezes sai na rua e tal. Até as manifestações, essas coisas, o Corpo Santo falava. Ele era um maluco, beleza. Venha conferir. E é um maluco tão bonito que ele escreveu comédias. Venha rir, se divertir e chegar mais perto, se integrar com este personagem fantástico, maravilhoso. Escreveu coisas belíssimas, extraordinárias do teatro e uma vida encantadora. É o máximo aqui de triunfo. Ele é um triunfo. Tá, ok. Eu tenho uma pergunta para ti, Júlio, só um minutinho mais. Há pouco encerrou-se o primeiro ato, tá? Sim. Como o público que esteve aqui trouxe o calor para os nossos atores. O calor, ele depende do mau pagamento de um ator, é o calor, é o aplauso, é o reconhecimento do trabalho. O pagamento do ator é em reais, como do açougueiro, como do padeiro, claro, como do funcionário público. Claro. Mas não fala funcionário público, eles querem cobrar mais. Não, mas o nosso papel hoje à tarde foi encantadora e foi a primeira. Nós já fizemos 3 temporadas esse ano, mas foi a primeira onde teve a maior parte foram adolescentes e crianças e eu estava louco para ver a reação. Pois não é que riram e entenderam tudo. Mas quando eu falei do aplauso, eu falei porque eu sei que é um homem inteligente, tanto é que dirige uma peça tão importante, resgatando os nossos tempos, né? Porque o ator, quando ele está no palco, e você é um titular disso, sabe, quando está no palco, ele fica ávido por aquele aplauso, por aquele olhar, por aquele sentimento de alguém está acompanhando aquele trabalho e está chegando, soando da maneira que eles gostariam que a plateia pudesse estar vendo. É isso por isso que nós falamos assim. Não, o nosso grupo aceita o aplauso, o nosso grupo prefere sempre intervir com as pessoas,
mostrando um espelho para elas se enxergarem, mesmo que seja uma imagem invertida, e elas aproveitarem isso para suas próprias vidas, para tomarem posição, para terem resolução na sua vida, nas questões políticas, que é importante, porque quem não gosta de política deixa os outros que gostam tomar conta. Essa é uma grande verdade. E aí, Júlio, sucesso para vocês. Hoje à noite, 20 horas. Isso. Compareçam para se divertir. E amanhã? Amanhã voltaremos. Amanhã seremos outros. Amanhã nós seremos os outros. Júlio, obrigado, hein? Tchau, querido. Muito obrigado. Tá certo. Como eu sei que tu é um cara gentil, vamos deixar as mulheres falar no final. Tá certo? Iniciamos com a mulher, agora é tu. Vem cá. Como é que é o teu nome? Eu sou o Renan. Renan, boa tarde. Meu 240, o Guilherme está conversando contigo. Nos conte um pouquinho hoje como é que estava o público, qual foi o teu sentimento nessa peça tão importante aí que hoje tu é um e amanhã tu vai ser outro. Conta essa história só um pouquinho aos nossos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes e dizer que para nós a gente está muito feliz de estar aqui em Triunfo, que é a terra natal do Corpo Santo, né? A gente que está iniciando o nosso trabalho, a nossa experiência de teatro numa pesquisa em torno da obra dele, né? Então a gente iniciou o ano, que nem o Júlio falou, já com 3 temporadas lá em Porto Alegre, né? A gente está desde janeiro apresentando na capital, né? Onde o Corpo Santo viveu durante muito tempo. E a primeira cidade que a gente está fazendo depois de Porto Alegre está sendo justamente a cidade onde ele nasceu, que é Triunfo, né? Então para nós tem sido uma experiência muito prazerosa e importante e rica, né? Porque Triunfo também, assim como Porto Alegre, desconhece ainda a obra do Corpo Santo, né? O Corpo Santo precisa ainda ser descoberto pelos seus conterrâneos, Pela né? sua história, né? Pela história que ele tem, pela importância que tem a obra dele, né? Como o Júlio também frisou ali, um texto que foi escrito em 1866 e que continua atual até os dias de hoje, né? Então tá certo. Hoje que horas? Hoje é às 20 horas, esperamos todo o povo de Triunfo aqui. Vamos chamar elas e eles para vir aqui? Claro. Isso, aqui é o Júlio de novo, dizendo que o Renan é um ator fantástico, que vocês vão se divertir e se encantar. E realmente o Renan dá para perceber na sua comunicação que ele tem uma comunicação com o olhar, tem uma comunicação na fala, e com certeza todos aqueles que tiverem o privilégio de estar hoje no nosso teatro aqui vão estar assistindo esses atores tão importantes e essa peça que estão resgatando a história de Triunfo através do Corpo Santo, que é uma legenda de Triunfo. É isso? Exatamente. E aí convidar todos os ouvintes para virem hoje prestigiar às 20 horas aqui no Teatro União, que é um teatro também importante aqui dentro da cidade, histórico, né? Ou seja, um teatro tão antigo quanto o Corpo Santo e que está aí precisando também, merecendo, né, atividades que enobreçam o espaço também, né? Um teatro que tem que ser melhor aproveitado. Então a gente está muito feliz de estar apresentando nesse teatro também, assim, né? Pela história que ele tem também. Ok. Sucesso não só nesse palco, mas sucesso em todos os palcos onde você estiver com a peça e todas as peças que você estiver presente como ator. Um grande abraço, obrigado pela entrevista. Obrigadão, um abraço para todo mundo aí. Ok, vamos conversar com essa moça que faz parte do Corpo Santo. Depois eu falo com a nossa atriz aqui. Também é do elenco, tá? Então, como é teu nome? Maristane, tu é da terra, tu está acompanhando o Corpo Santo, a direção aqui do Corpo Santo, né? Que é uma instituição, o Corpo Santo aqui. Como é que tu viu aí o primeiro momento desse teatro? A função do Corpo Santo é a transformação do que tinha antes do Centro Cultural Corpo Santo, né? Todas as pessoas que antes aqui em Triunfo acreditavam na parte da cultura e que depois se transformaram em fundação. Então, a Fundação Cultural Corpo Santo traz aqui a Triunfo o bando, né? É o nome do grupo, grupo Bando, né? O Bando. O Bando Grupo. O Bando né? Grupo. São atores de Porto Alegre, que é um né? bando A direção, especial, um bando especial, e que assim, a gente foi assistir, nós fomos eu, a Odila, a Cida e a Gladys assistiram o espetáculo em Porto Alegre e gostamos muito e começou uma conversação então, né, que viesse a Vanessa também, né, a Vanessa buscando também apoio fez, de empresários. Buscando apoio de empresários aqui locais. E, estão conseguindo esse apoio? Sim, que bom, o cachê então, todo pago, que é importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para ti, Odila, para vocês do Corpo Santo.
levem lá para a rádio o nome de todas as pessoas generosas, as pessoas responsáveis, que são empresários responsáveis. Quem é responsável pela cultura é responsável com a população. Então leve lá para a rádio que nós vamos divulgar o nome dos empreendimentos, estabelecimentos, profissionais liberais, enfim, de todos aqueles que cooperaram para que nós pudéssemos ter e a nossa população ter o teatro aqui, o espetáculo. Ok? Profissional, e convidamos a todos, então, às 20 horas. Por isso, então, que o ingresso é gratuito, está garantido, né, a parte da produção toda do espetáculo, de estar aqui profissionalmente, né? Então, às 20 horas, convidamos os seus ouvintes que venham assistir esse espetáculo. 20 horas? Realmente 20 horas? 8 da noite, né? gente. Então, tá certo? sem Obrigado, atraso. hein? Tá certo? Tem mais um ator aqui, vamos só cumprimentar ele. As damas ficaram por último, com o coração É isso? Edgar, boa tarde, tudo bem, 1240? Tudo bem, boa tarde. Qual é o teu papel na peça, Edgar? O que tu faz ali na peça? Eu faço parte técnica. Essa parte é importante, sonoplastia. E aí tem uma participação. Tu dá aquela segurança pro espetáculo. Sem você o espetáculo não existe também, né? Qual é o personagem? Como diz o Júlio, né? A gente tenta respirar junto com os atores que estão lá em cena. Mas tu também é um ator, além de estar atuando como sonoplasta, enfim. E um ator maravilhoso, hein? E também tu vai ali pro palco fazer a tua encenaçãozinha. A gente faz uma intervenção no meio do espetáculo, a gente faz uma intervenção. Tá bom. Olha o corpo santo tá aí, olha o homem tá aí. A gente tenta ficar com o corpo santificado. Olha o corpo santo aí, gente! Tá bom, Edgar. Valeu. Sucesso hoje. Hoje, às 20 horas, aqui no Teatro União, em Triunfo. Venham todos, vocês não pagam nada, graças aos nossos empreendedores aqui, que foram solidários a essa peça, resgatar um pouco da memória e da história do nosso Corpo Santo. É isso? É isso aí. Obrigado pela entrevista. Ok. E agora, então, estamos chegando bem, tá tudo legal? Tá tudo legal? Então, agora vocês vão me permitir, tem mais uma sempre mulher em primeiro lugar, depois eu vou chegar na atriz principal da peça. Depois eu vou chegar ele vai levar só no cafezinho. Tá certo. Tu viu? Eu fui entrevistar, não quis falar. Não quis falar. Deixou por último. Que nem assim, ó. Deixou por último, a mais delicada, versátil, fantástica. Ela faz homem, ela faz mulher, ela faz tudo. Já que tu faz tudo nesse tão importante empreendimento teatral que vocês estão aqui, Corpo Santo, né? Como é o teu nome? Meu nome é Aline, muito prazer. Só quero fazer um convite para todos virem hoje às 20 horas no Teatro União. Assistir hoje Sou Um, Amanhã Outro, com apoio da Fundação Corpo Santo, aqui de Triunfo, entre outros amigos que nos apoiaram para vir para cá. E venham todos! Uma pergunta. Hoje sou um, amanhã sou outro. E o teu nome como é? Meu nome é Aline, talvez Matildes em algum outro momento. Matildes pode ser amanhã. Isso. Hoje tu és a Aline. Matildes hoje, Matildes. Aline amanhã. Aline vai inverter o papel. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Um pouco diferente. Foi um privilégio ter falado contigo, mas Obrigada. a forma de tu chamar os nossos ouvintes para virem estarem contigo e com todos os teus colegas aqui. Venham para ver o Bando Grupo em Corpo Santo. Hoje sou um, amanhã outro, às 20 horas no Teatro União. Ok, um beijo no coração, obrigado. Beijos, venham, teu peito. E assim, gente, nós tivemos o privilégio. Ainda não vos disse, Senhor, que este homem viveu em um retiro por espaço de 1 ano ou mais, onde produziu uma numerosa obra de mais de 400 páginas. Em quarto, a que denomina enciclopédia. 6 meses de uma enfermidade. E aí acrescentam que tomou o título de Doutor Corpo Santo! Por não poder usar o nome de que já usava, José Joaquim de Campos Leão
ao interpretar diversos tópicos do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que até os próprios padres ou sacerdotes pareciam contraditórios. Muito obrigada pela participação de todos. A gente está muito feliz de estar aqui em Triunfo, na cidade natal do Corpo Santo. Foram 2 apresentações muito intensas, muito importantes no nosso currículo do grupo aqui, do trabalho, né? E a gente quer agradecer as pessoas que foram responsáveis por nos apoiar e pra gente estar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela presença. Agora vai ter um bate-papo com a Cida, que é uma pesquisadora, né, ativa de Corpo Santo, junto com a gente. Quem quiser ficar, saber um pouquinho mais da história do Corpo Santo, enfim, do nosso trabalho, é só ficar aí. Vamos. Agora vocês vão receber um folderzinho que tem nosso contato, tem nosso blog, nosso e-mail, para quem quiser saber mais, entra lá na internet, tem maiores informações do trabalho lá. Eu acho que nós vamos meio que improvisar assim, né? Não tem. Só salientar que para nós é bastante importante essa apresentação, porque a gente iniciou um trabalho coletivo com o objetivo de pesquisar a obra do Corpo Santo, né? E esse é o nosso primeiro trabalho. A gente estreou ele em janeiro e a gente conseguiu emendar mais 2 temporadas consecutivas. A gente está desde janeiro apresentando em Porto Alegre esse trabalho, né? E é a primeira vez que a gente sai de Porto Alegre com ele, justamente na cidade do Corpo Santo, né? A cidade natal dele. Então, para nós é bastante significativo estar aqui hoje, estar comemorando junto com a Fundação, que está tentando trazer à tona a memória do Corpo Santo. Então, né, nessa terceira atividade que eles estão organizando, que é o Outonando, buscando a data de nascimento dele como referência, porque ele é um artista que ainda é muito caro para nós, porque ele ainda é pouco conhecido, tem a obra dele ainda muito pouco conhecida entre nós, né, tanto lá em Porto Alegre quanto aqui em Triunfo, imagino eu também, né, que ainda a gente precisa movimentar, né, fazer com que as pessoas conheçam, principalmente que nem hoje que a gente apresentou para as escolas, né, que a juventude, começar a despertar o interesse, né, da nossa juventude, de tentar resgatar a memória desse sujeito que foi um cara super importante e que não teve o devido reconhecimento na época, né? Ou seja, a gente conhece o Corpo Santo muito recentemente, né? A obra dele vem à tona a partir da década de 60 para cá. E aí, a partir daí tem muita discussão que também tornou um pouco confusa o entendimento da obra dele. Mas como vocês puderam assistir hoje, é um texto que foi escrito em 1866, né? E por incrível que pareça, nos parece super atual, né? Parece que está falando de hoje. E o cara escreveu lá e ninguém deu crédito para ele no momento, né? Então a obra dele só chegou até nós porque ele teve a preocupação de deixar a obra para o futuro, né? Ou seja, ele brinca, né, com essa coisa de profetizar. Ele mesmo se profetizou, que quando ele tem isso escrito, que ele só ia ser entendido 100 anos depois. Foi o que aconteceu, né? Que ele estreou em 66, a gente conseguiu que o Cacacena, que foi o primeiro a montar ele, junto com o Aníbal, quando veio a discussão do Corpo Santo, assim, ali pela década de 50, ele assistiu a última apresentação que a gente fez agora em Porto Alegre, assim, porque para nós também é super significativo, assim, porque nessa curta trajetória que a gente tem conseguido fazer com que trazer a cena de novo, né? Porque a obra dele é muito cíclica, tem momentos que ela vem, surge, depois parece que o assunto meio que dá uma morrida, e parece que é importante estar movimentando, né? Nós, assim, o nosso objetivo agora nesse momento tem sido esse, assim, quando a gente pegou, de tarde a Odila perguntar por que o interesse de trabalhar com o Corpo Santo, né? A gente já vinha trabalhando com teatro, tendo outras experiências já há algum tempo. E quando a gente disse, vamos fazer um trabalho nosso, um trabalho que a gente consiga
desenvolver o nosso trabalho, desenvolver a nossa pesquisa de linguagem. Daí a gente lembrou do Corpo Santo, porque o Corpo Santo é muito malquisto, mal visto, maldito, né? Isso, tipo, por quê? Porque ele tem uma estética que é muito arrojada, né? E que para nós, pelo tipo de linguagem que a gente trabalha, que é um tipo de linguagem não realista, não linear, que é mais o trabalho físico do ator, né? Porque a referência que a gente tem qual que é? A nossa referência de linguagem é o da televisão, que é o naturalismo realista, né? E quando na verdade a arte ela tem outros caminhos ainda que são possíveis, né? E como, claro, a gente não está acostumado, não faz parte do nosso cotidiano, a gente acha estranho, e tudo que é aquilo que a gente acha estranho, a gente meio que renega. Então a gente foi buscar justamente nesse cara, né? E a gente tem movimentado e para nós assim, tem sido bastante surpreendente, né? Porque a gente tem visto assim, que começou a movimentar uma discussão novamente em Porto Alegre, aqui também já começou uma discussão de, pô, como é que tem uma galera que, tipo, que nem isso, né? Essa coisa, me perguntaram hoje também, no estrangeiro. Sim, já ouvi falar de uma montagem em Portugal, outro dia eu ouvi falar de uns professores de literatura na Alemanha, que já conhecem a obra dele, têm interesse, ou seja, ele já tem alcançado, assim, a obra dele tem atingido outros patamares, e aqui a gente ainda não consegue, parece que ainda é um assunto delicado, né? E na verdade o que tem que fazer é nós pegar e movimentar, mexer, discutir e ver o que é. Né? O detalhe também surgiu, só adiantando um pouco do que a gente conversou, detalhe é a coisa da loucura, né? Também, porque o cara era louco. De louco ele não tinha nada, né? Se tivesse não chegaria até nós, né, a obra dele. Na verdade ele estava adiantado, assim, tipo, a gente estava um pouco mais à frente do tempo dele. Posso né? dar um grito? Louco de certo! Ou seja, porque aí ele ficou taxado e esse estigma vem acompanhando ele. E nós temos que agora um pouco também deixar de lado esse estigma de porque na real todo mundo tem seus problemas. Ele também tinha os dele, e ele botava esses problemas dele aqui, através, né, era a forma que ele canalizava isso, era tipo, através da literatura, era escrevendo, né, ele exorcizava todos os problemas dele, então, tanto é que ele é personagem de quase todas as peças dele. E as discussões são as discussões que eram os conflitos que ele vivia na época, e que são atuais até hoje, né, mas deixar um pouco passida. É um prazer estar aqui nesse palco sagrado, o segundo mais antigo do Rio Grande do Sul, um dos mais antigos do país e da América Latina, junto com 2 putatores, né? E, de alguma forma, está aqui na terra, né, que trago nas veias. Afinal, tem um rio que nos une, não nos separa. Nasci em 9 de maio, outono também, de 64, no outro lado do rio, em São Jerônimo. Mas a minha raiz genética, genealógica, tanto paterna quanto materna, é toda daqui. E, de alguma forma, foi através deles que eu escutei pela primeira vez Corpo Santo. E, de alguma forma, aqui, em Triunfo, ele não é maldito, nem mal visto. Talvez, muitas vezes, em alguns momentos, ele não seja lembrado ou até mesmo cultuado na importância que tem. Mas a Terra Santa, né, do corpo sagrado, não vejo ela maldizer seu filho. Tanto que na crise existencial que ele teve, é em busca da identidade dele e é voltando para a terra dele que ele começa a escrever os 6 meses de enfermidade. Porque ele era, afinal de contas, um superlúcido. Essa é a verdade. Ele sabia que ele estava com uma enfermidade passageira,
Ele sabia de tudo o que a violência, do que a criação pelo lado oposto poderia significar na vida dos humanos. E ele transfigurou, ele sublimou todas as dores latentes dele, né, através da arte, através da escrita, principalmente da escrita de uma dramaturgia, porque ele sabia que era através do teatro que ele ia conseguir se fazer vivo e perpetuar, assim como Shakespeare há 450 anos, também nessa semana, também neste mês. E ele não perde em nada para Shakespeare. São diferentes e muito próximos. Ele não perde para muitos gênios da humanidade, porque ele é um gênio. E ele é um gênio não só reconhecido muitas vezes fora daqui, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Minas, né, no Nordeste também, mas nos Estados Unidos, né, e na Europa. Então, a gente não se diz, a gente não se fala, a gente não se reconhece. Não que não se ame, não que não se goste, mas é que a gente não se conhece. Essa é a verdade. Não conhecemos Corpo Santo. Ou pelo menos não conhecíamos. Porque diante de uma intuição, diante de um trabalho de pesquisa na Universidade Federal, em 2012, me veio ele, através da voz de um professor, e aquilo soou forte. E me lembrei imediatamente dos meus 5 anos de idade, ter atravessado o rio com a minha família paterna, e uma tia, avó, me dizer que ela, não sei como, ela era lindinha, um amor, e as fotos mostravam que era muito lindo. Mas com 1,50 m, e não batia bem no 1,50 m, ela foi Miss Triunfo, na década de 30. E na mesma década de 30, refundou e fez parte do movimento da reabertura do Teatro União. E eu me encantei sempre com essa história, e passando aqui, as outras tias que já tinham ido para o outro lado do rio, porque São Jerônimo na época prosperava, um tanto quanto preconceituosas, né? Não deram muito assunto, e ela continuou contando. E a gente saiu daqui, passou pela frente da casa do Corpo Santo para ir numa casa perto do Vânios, que era contraparente. E eu me lembro que a tia Clara pegou e disse assim: aqui é a casa do Corpo Santo, né? E eu fiquei, imagina, né? Mas isso ficou sempre dentro, né, de mim e na minha memória. E as tias, que bobagem, falar, né, nesta criatura. E ela disse para mim assim: ele foi um louco muito importante. E eu imediatamente captei aquilo e disse para mim mesmo: é de pessoas assim que o mundo precisa, e é a essa tribo que eu vou pertencer. Mas ficou guardado. Em 2012, então, ele retorna na minha pesquisa. Intuitivamente eu achei, então, que minha família paterna pudesse, né, ter convivido com ele. E imediatamente a coisa foi para outro lado. Porque através de uma outra pesquisadora que defende a ideia, e hoje não só a ideia, mas a certeza de uma elite possível no Baixo Jacuí, e que habitou e que veio colonizar
a freguesia de Triunfo era sim uma elite vinda de Portugal, era sim casais que vieram com um grande e alto nível de cultura na sua bagagem, e isso os inventários mostram, e mostram os livros de filosofia, os livros de Napoleão Bonaparte, os livros de maçonaria, os livros de espiritismo, que tanto influenciou a vida e a obra da nossa terra-mãe, Triunfo, de toda a região carbonífera, e que também, de alguma forma, traz a subjetividade de Corpo Santo. E hoje sabemos, ele não é filho da Maceda, ele é filho de uma terra onde as pessoas que colonizaram tinham um porquê, vieram enviadas pela coroa portuguesa, e estrategicamente para fazer a defesa das nossas fronteiras contra a Espanha. E aqui ficaram, e num primeiro momento, muito prósperas e ricas, mas claro que o barroco e as construções que vamos ter aqui é de um barroco pobre, entre aspas. Para nós, não. Porque aqui, no fluxo muito intenso do rio Jacuí, até Rio Pardo, nós vamos ter muito material. Nós vamos ter mão de obra também, mas não é a mão de obra de Minas, nem do Rio de Janeiro, nem do Nordeste, muito menos a mão de obra e os artistas e artesãos que a gente vai contar na Europa. Mas nem por isso nós vamos ter uma cultura menos rica, principalmente na questão do conhecimento. E ele vai ser, então, filho da família Leão, de um professor que vem, e um dos primeiros do Rio Grande do Sul, e ele vai ter o nome de Leão por conta da mãe, porque a mãe tinha mais poder, porque era filha de estancieiros. Os mesmos estancieiros que financiaram a Guerra dos Farrapos. Que provavelmente a família dele fez parte. Que provavelmente o seu pai era contra. Também, assim como os estancieiros, ao aumento abusivo do preço dos impostos sobre o charque, que botou toda a nossa economia, que estava exuberante, abaixo. Como nós tínhamos aqui famílias em toda a rota dos casais, em todo o Rio Grande do Sul, com alto nível de cultura e estratégias militares e políticas, e isso aparece aqui, nesta e em outras obras do Corpo Santo, porque é uma obra encarnada. Ele é a obra de arte dele. Então, quando ele se coloca para colocar toda a dor dele, da orfandade, a dor das guerras, por quê? Porque ele nasce num outono, na minha imaginação, num dia maravilhoso, nas terras altas do Triunfo. Porque as terras baixas tinham pastagens ricas e muito sangue, muita carnificina, muita putrefação, que era o outro lado da margem, aonde o pai dele vai ser morto pelo Moringue, o barão do Jacuí, numa chacina, onde, né, o Diego Pufal, que é da genealogia e é genealogista, da família Leão de Corpo Santo, já tem registrado dos registros legítimos
da Revolução Farroupilha, que a família Leão, né, o Juca e o Chico Leão, foram esquartejados e atirados na frente da mulher e dos filhos. O pai de Corpo Santo estava junto. Sabe-se lá como é que chegou ou não chegou esse pai na frente desta criança. Sendo que essa criança tem sensibilidade, um alto nível de cultura, e isso vai ser comprovado poucos anos depois que ele sai daqui, com a construção desse teatro. Porque um povo que não tem cultura, um povo que sabe qual é a importância que tem estrategicamente o templo, o teatro e todo o entorno da sua praça, que estrategicamente é diferente em Triunfo, porque nós vamos ter a igreja para lá, para a margem, porque ela é forte também. Estrategicamente pensado. Então, este menino, extremamente sensível e inteligente, ela é forte como uma fortaleza. Nós vamos ter o Fortinho de Santo Amaro, também estrategicamente num braço escondido do rio, mas nós vamos ter aqui antes, né, o vilarejo. E para não ter a necessidade de construir mais um fortim, provavelmente se coloque a igreja para ambas as missões. Então, esse menino extremamente inteligente, assim como vocês aqui, né? Ele é extremamente culto. Mas, a partir dos 7 anos, antes um pouquinho, no complexo de Édipo dele, ele se depara com um abuso e uma violência sexual. Da própria mãe, talvez. Tanto é que isso fica para sempre no corpo santo. Com 7 anos, a Revolução Farroupilha começa. E no quintal que antes tinha os laranjais, a liberdade das ruelas de Triunfo, da freguesia, provavelmente a guerra tome conta desses quintais. O sentimento de guerra, o sentimento da carnificina, das charqueadas, né? Traduzida e dita e escrita pelos navegadores como Saint-Hilaire, que não se enxergava o céu por conta dos corvos e dos urubus, né? Então, isso está posto, isso é real, isso é verdadeiro. Esse menino com 9 anos para 10 perde o pai. Está lá na obra Lanterna de Fogo. A dor está aqui quando ele fala da dor da orfandade. Porque com 10 anos para 11, esse menino pegou a mãe, os irmãos e se fez um homem. Por conta da guerra e da revolução e provavelmente dos bens que a família tinha em Santo Antônio da Patrulha, provavelmente também em Alegrete, porque ele vai fazer essa rota, que é uma rota muito próxima da rota dos casais açorianos, e desta rota que veio especial, mandada pela coroa portuguesa, para famílias que habitaram o Rio Grande do Sul, que não foram as mesmas que habitaram o resto do país, e que colonizaram o resto do país. Sua Majestade! Corpo Santo! O Palácio das Mercês abriu 9 de 1866! Sempre a lei, a razão e a justiça
triunfam da perfídia, da traição e da maldade.